Salve Maria Imaculada, uma excelente terça-feira para você que está em casa, acompanhando o nosso programa sempre com você. Mais um dia aqui pela TV Imaculada Conceição. Hoje, a nossa terça-feira, nós vamos falar sobre o pecado que nos afasta de Deus. Olha que assunto bacana. E claro, você é o nosso convidado especial, já disse para você, né? Você pode ligar, participar ligando no 3349-1015 ou então mandando sua mensagem de texto no nosso WhatsApp no 984199938, 984199938. Nesses números você pode participar junto com a gente. Hoje a gente vai receber daqui a pouquinho o Padre Osiel Ribeiro e você vai poder ligar nesse número também colocar a sua intenção. De repente você quer rezar por uma intenção especial, né, o teu coração. Vamos rezar por você, rezar com você e também, por que não, tirar as suas dúvidas. 3349-1015 ou então WhatsApp 984199938. E hoje, dia 24 de janeiro, é dia de São Francisco de Sales. Ele que é padroeiro dos jornalistas. Então fica, né, nosso pedido de intercessão de São Francisco de Sales por todos nós que trabalhamos nessa profissão tão importante para a sociedade, que nós levamos formação e informação para quem está em casa, através não somente da televisão, mas de revista, de rádio, né? No caso da gente aqui da TV Imaculada, da Rádio Imaculada, TV e Rádio Imaculada, não é mesmo? E também através dos jornais. Então, todos os profissionais de jornalismo, a gente que vai lá, ó, senta no banco da faculdade, rala 4 anos e vem, né, trazer informação para você que está em casa. Então, pedimos a intercessão de São Francisco de Sales por todos nós. Por cada dia mais, né, profissionalismo, cada dia mais responsabilidade, que São Francisco de Sales possa também nos dar a dignidade, né, de uma classe unida, de um jornalismo bem feito, principalmente aqui em Campo Grande. Eu sou muito feliz fazendo o jornalismo que eu faço, esse jornalismo segmentado, né, para uma emissora religiosa e ainda assim eu posso exercer a minha profissão de jornalista, claro, como eu disse aqui, sob a intercessão de São Francisco de Sales. Então, São Francisco de Sales, rogai por nós. Quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, me veste mais um dia aqui. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. Olha só uma informação, né, que eu lembrei agora. As pessoas estão ligando, dando parabéns para nós, jornalistas, a gente agradece, claro, né? Nós, jornalistas, nós temos 2 comemorações. O dia de São Francisco de Sales, que na verdade hoje comemoramos o dia do padroeiro dos jornalistas, que é São Francisco de Sales. Mas a nossa comemoração do dia do jornalista oficial, tá? Dia Nacional do Jornalista, é dia 7 de abril, tá bom? Mas se quiser ligar, dar parabéns, não tem problema também não, a gente aceita, né? Ainda mais se você rezar por nós e pela nossa classe dos jornalistas. Vamos rezar então, né? Pedindo também a intercessão de São Maximiliano Kolbe, afinal de contas, ele foi um grande comunicador. Padre Kolbe fundou tudo isso aqui que você pode ver. TV, rádio, revista. É graças ao sonho de Padre Kolbe e à ousadia dele que nós estamos aqui hoje. E eu tenho certeza que São Maximiliano Kolbe, juntamente com São Francisco de Sales, Santa Clara, né, todos esses santos padroeiros de televisão que vivenciaram, dos meios de comunicação, que vivenciaram esse trabalho, né, com o meio de comunicação, estão intercedendo por nós. E que nós possamos, claro, ser gratos a Ele. Observando essa intercessão, sabendo que nós temos, por exemplo, na rádio, na TV Imaculada, toda a milícia celeste à frente dessa obra de evangelização. E é por isso que a gente não cai. É por isso que a gente, né, às vezes até cai, mas é por isso que a gente levanta todas as vezes. É por isso que a gente permanece firme. Então vamos pedir a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe. Vamos pedir para que Padre Kolbe seja sempre conosco nessa caminhada de comunicadores, nessa caminhada de comunicar o amor de Jesus. E esse amor, quando nós comunicamos e quando nós conhecemos, nos faz conhecer outras dimensões também de Jesus Cristo. E hoje nós vamos, por exemplo, falar sobre o pecado que nos afasta de Deus, né? E aí a gente traz para nós também, para o nosso coração, diante desse amor que nós conhecemos, esse desejo de não pecar mais, apesar de humanos. Não é mesmo? E Padre Kolbe nos diz assim, olha que frase bonita: Jesus te ama apesar de pecador.
é profundo, é curtinha essa frase, mas é profunda. Jesus te ama apesar de pecador. São Maximiliano Maria Kolbe. Acredito que para muitos de nós, né, não seja nenhuma novidade você saber que Jesus te ama apesar de pecador. Mas concordo com muitas pessoas que isso gera um certo alívio para o nosso coração. Porque a nossa humanidade faz a gente caminhar, muitas vezes, né, em direção ao pecado, em direção ao erro. E aí a gente, muitas vezes, nós esquecemos de Deus, nós nos afastamos de Deus. Por nos sentirmos pecadores e não merecedores da graça de Deus. E aí, Padre Kolbe vem nos dizer que mesmo nesse pecado, o Senhor nos ama. Isso não significa que nós temos que perseverar no pecado, não é mesmo? Nós não devemos perseverar no erro. Mas nós devemos entender que, mesmo diante do nosso erro, nós temos um Deus muito grande de amor. E é esse Deus que nos segura pelas mãos, é esse Deus que, quando a gente tropeça, né, e a gente cai, nos levanta. É esse Jesus que nos ama profundamente. E olha só, é só um Jesus como nosso Deus, para nos amar com os nossos defeitos, não é mesmo? Porque é muito difícil você olhar para o outro e você amar o outro com o defeito, com o pecado do outro. É muito difícil também o outro enxergar em você algo de bom quando você tem um pecado muito grande. É mais fácil o outro acusar. Então, somente Jesus te ama profundamente diante dos seus erros, das suas limitações, dos seus pecados. Que você possa ter isso no seu coração. Não sei como é que está a sua vida, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E conhecendo, né, a sua vida, Ele te ama. E te ama nos detalhes. Te ama porque Ele te reconhece, não por... Sabe como Ele te reconhece? Ele te reconhece pelo que você é, quem você é. O Senhor não olha para nós totalmente pecado, porque o nosso olhar humano ele é assim, né? Quando o outro erra, quando o outro peca, o nosso olhar humano enxerga o outro todo pecado. E Jesus não nos enxerga assim. Jesus nos enxerga como pessoas dignas que nós somos. O Senhor olha primeiro a nossa dignidade humana. O Senhor olha para o nosso coração. O Senhor olha para a intenção do nosso coração. E que bom, né? Ontem, Padre Kolbe nos dizia na frase que nós devíamos recomeçar a cada dia. E aí hoje, Jesus te ama apesar de pecador. Então, apesar de você ser pecador, Jesus te ama, meu irmão. E hoje é dia de recomeçar. E amanhã é dia de recomeçar. E nunca é tarde para recomeçar. O pecado nos afasta da graça de Deus, sim. Mas nós somos as principais peças responsáveis pela essa aproximação ainda maior de Jesus. Que nós possamos viver isso plenamente. Que nós possamos enxergar, primeiro a gente precisa enxergar o nosso pecado, enxergar que a gente erra também, enxergar que a gente peca. Muitas vezes a nossa soberba não permite isso, né? Nos enxergarmos pecadores. Mas reconhecendo o pecador, eu reconheço que Jesus é grande e eu reconheço esse amor. E que nós possamos reconhecer esse amor de Deus. Claro, pedindo a intercessão da Virgem Imaculada, essa mãe amabilíssima, essa mãe doce, que também nos enxerga a alma, que também nos enxerga o coração. Que nós possamos rezar pedindo a intercessão da Virgem Imaculada. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Mais uma vez nesse dia, São Francisco de Sales, rogai por nós. E hoje, mais um dia, mais uma terça-feira, quero reforçar o convite para você que está em casa participar com a gente através dos nossos telefones 3349-1015 ou nosso WhatsApp no 984-199938. Eu sei que tá aí depois do almoço, né? Já terminou de almoçar, às vezes tem gente deitada na cama aí para tirar uma sonequinha depois do almoço. A Antonielle, agora eu não vou participar, tô com preguiça, tô cansado, né? Vamos jogar essa preguiça de lado, meu irmão. Vamos ligar, vamos participar, nem que seja para você ligar e pedir a sua, colocar a sua intenção, né? Nós queremos rezar com você e por você. E como eu disse, nosso tema de hoje é o pecado nos afasta de Deus. E eu convido aqui mais uma vez o Padre Osiel Ribeiro. Pode entrar aqui, Padre. Vamos te receber mais uma vez. Sua bênção. Deus abençoe. Opa, faltou um. Vamos sentar, Padre.
Padre Osiel já esteve aqui com a gente, né? Já estivemos, né, Padre, conversando uma quarta-feira, rezando juntos. Nossa, falando de missão. Verdade, nós falamos de... Já tem tudo isso de tempo, foi Já, outubro, né? Foi outubro, ó. Olha só, já tem tudo isso de O tempo tempo. passa rápido. Graças a Deus, que bom, né? Por isso que eu falo que a gente tem que aprender a recomeçar todo dia, né, Padre? Porque o tempo passa rápido, não dá pra perder tempo. O nosso fundador também dizia sempre, São João Calabria, recomeçar de novo. Hoje começo de novo. Né? Então a vida é esse eterno recomeço, né? Nós podemos dizer assim, cotidiano, todos os dias de novo. Né? E eu acho que é isso justamente que esse tema traz para nós. Porque quando a gente fala de pecado, a pessoa fala, lá vem falar de pecado, né? Já vem falar dos meus erros, vem apontar os meus erros. E na verdade eu sempre procuro pensar por esse lado, de que quando eu falo de pecado, eu falo muito mais de misericórdia do que do erro. Justo. Né? Nós corremos dois riscos, né? Aquele primeiro de achar que tudo é pecado. Só falamos do pecado, dos erros, das faltas. Ou se não, por outro lado, achamos que nada é pecado, tudo é permitido, tudo eu posso, então pronto, né? Então a gente precisa evitar esses dois extremos, ou tudo é pecado e ou nem tudo é pecado. Então acredito é viver a nossa vida, a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus com a inteireza, né? Dizem os santos, a gente pega as histórias, vai lendo, que a santidade é um eterno recomeço. Você dizia, né, sobre o recomeçar todos os dias. Então, recomeçar sempre, ou seja, estar certo de que Deus caminha conosco, de que Deus não nos abandona, e de que o seu amor nos dá a força para recomeçar sempre, né? Quem é o santo, né? O santo, a santa de Deus, é aquele que, mesmo diante das suas fragilidades, não desistiu de recomeçar, não desistiu de deixar a sua vida ser guiada por Deus, mesmo diante das quedas, né? É verdade. É bem profundo isso, né, Padre? Você falou assim que a gente não pode considerar tudo pecado, mas também não pode considerar nada pecado. Justo, né? justo. Então, o que a gente pode definir, né, como pecado, de fato? Isso. Olha, o pecado ele é uma falta, né? Eu dizia assim, num termo bem moderno, bem dos nossos jovens, o pecado é uma desobediência, é uma falta de gentileza para com Deus que tudo nos deu. Né? Nós podemos pensar assim, o que é pecado? É aquilo que me afasta de Deus, aquilo que não faz bem nem para mim, nem para o outro e nem para a minha relação com Deus. Ou seja, não constrói a minha vida de acordo com o projeto originário. Né? Nós paramos para ver, por exemplo, o livro do Gênesis. Adão, depois do pecado, se esconde de Deus, ou seja, ele foge ao projeto originário de Deus, que é a proximidade, a relação. Né? Então, o pecado é isso que nos afasta de Deus. Né? Nós temos tantos meios para viver bem a nossa vida, para guiar-nos por caminhos que nos levam à verdadeira felicidade, e a gente às vezes escolhe coisas que não nos constrói, que não nos ajuda, que não torna a vida, né, as relações melhores. Então o pecado é tudo aquilo que me torna mal, que tira de vista o projeto originário de Deus. E qual é o projeto originário de Deus? É a santidade, é a felicidade verdadeira. É saber que a minha vida tem um sentido, saber que a minha vida tem uma base, e essa base está em Jesus, né, que tudo nos deu, né, até a própria vida. Né, é a evidência clara do amor e da misericórdia do Pai. Então, em síntese, para mim, o pecado, dentro um pouco também daquilo que a gente estuda e lê, é verdadeiramente o afastamento de Deus. E aí, Padre, é importante a gente também falar que, a gente falando dessa questão de afastamento de Deus, o pecado, ele nos afasta de Deus ou nós mesmo, pela nossa, a gente se torna, como, que nem Adão, você estava falando, Adão se escondeu, a gente se afasta de Deus, ou é o pecado justamente que nos afasta? Na verdade, as nossas ações, elas têm uma consequência. Toda ação tem uma consequência, né? É uma lei da física, né? Toda ação tem uma reação, né? Então, quer dizer, a reação, nós podemos dizer assim, do pecado é o afastamento de Deus. Se eu escolho, por exemplo, viver mergulhado em determinado vício, por exemplo, né? Eu sei que esse vício não vai trazer nenhum benefício a mim, mas pelo contrário, pode até me trazer alguma satisfação, porém, não me realiza como pessoa, não constrói a minha vida na família, na sociedade, e não alimenta em mim o desejo de Deus. Porque eu acredito que o grande mal que o pecado nos causa, a consequência básica do pecado é o esquecimento do colo acolhedor de Deus. Ou seja, eu estou tão mergulhado às vezes em mim mesmo, nos meus quereres, nos meus vícios, na minha vidinha às vezes distante de Deus, que eu já não sinto mais nem falta de Deus.
Que essa é uma realidade mais triste. Inclusive, é um dos pecados que de Jesus, que é o único que não tem perdão, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo, que é o fechamento do coração para a ação de Deus. E Deus age de muitas formas, né? Age de muitas formas para que nós, seus filhos amados, nos demos conta de que estamos distante dele. Por pessoas, por acontecimentos. Se a gente fecha o coração, não tem nem como se aproximar. As pessoas dizem muito, e é a pura verdade, que Deus não arruma o coração de ninguém, né? É necessário uma abertura de coração, é necessário que se dê livre acesso, né, para que o Senhor possa entrar no coração. Mas, Padre, sabe o que eu acho muito bonito? Também, que apesar do pecado ser muito feio, o que eu acho muito bonito é que o pecado, ele mostra a nossa miséria humana. E que isso é preciso a gente perceber. É preciso a gente reconhecer o quanto nós somos miseráveis. Porque muitas vezes a gente acha que pelas nossas próprias forças a gente consegue caminhar, né? Que o erro é meu, pronto, acabou e tá bom, vou morrer, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? E na verdade, quando eu reconheço a minha miséria, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço quem eu sou e eu reconheço o tamanho de Deus diante de mim. Uma das nossas características é a fragilidade, né? Tanto é que nós, até mesmo quando nos confessamos, pedindo a misericórdia de Deus, recebendo a absolvição dos nossos pecados, nós sabemos que nós permanecemos com aquilo que o catecismo chama de concupiscência, ou seja, é a impossibilidade de levar a nossa vida ou de conduzir a nossa vida somente pelos caminhos do bem. Há em nós um pouco essa fragilidade, nós sabemos que é a fragilidade da nossa humanidade. E aí vem a graça que nos auxilia, nós vamos dizer assim, empreitada, né? Então essa graça de Deus que age em nós é justamente a força necessária para superar a fragilidade. Então a incapacidade de levar a vida somente pelos caminhos do bem, mas em auxílio dessa nossa fragilidade vem a graça de Deus. Até tem uma oração que diz: socorra-nos, ó Deus, com a vossa providência, socorra-nos, ó Deus, com a vossa misericórdia, venha em socorro da nossa fraqueza. Então justamente isso é o grito do filho aflito para que na sua miséria seja acolhido pelo Senhor, por o próprio Deus que nos ergue do chão. É a imagem um pouco, nós podemos olhar no Evangelho de Madalena, por exemplo. Ela vem tomar, é a pecadora, é a prostituta, e Jesus olha para ela e diz: mulher, reconhece naquela pessoa ali fragilizada, uma mulher, ou seja, a sua dignidade. Então, mesmo frágeis como somos, eu, você e tantos outros irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora, nós podemos contar com esse olhar de Deus que diz: Antoniele, Osiel, e assim vai dizer o nosso nome, quer dizer, a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos auxilia na nossa miséria. Que bom, né, Padre? Isso, eu rezava isso no começo, estava assim, que bom ali pro nosso coração, né? Porque o que seria de nós sem a graça de Deus? Né? A graça de Deus é que faz a gente levantar todas as vezes. Porque, de fato, muitas vezes a gente cai, né? Porque nós somos humanos, nossa humanidade, ela né, nos leva por caminhos, muitas vezes que nós não queremos, mas a nossa humanidade nos leva para isso. E aí, graças a Deus, tem a graça de Deus, né, que transforma a nossa vida, que transformou lá, né, Nossa Senhora é o que é, pela graça de Deus, transformou na vida de Nossa Senhora. Tem a ação também, o poder de ação na nossa vida também. E quando a gente fala de superação de pecado, mas Antoniela, esse pecado nasceu comigo, vai morrer comigo, eu tenho esse problema. Tudo com a graça de Deus é possível de ser modificado. Tudo com a graça de Deus é possível da gente poder transformar, né, Padre? E a gente entende, e eu acredito que a igreja entende, né, e nós, e né, os padres também entendem, que o caminho ele é um caminho árduo, mas não é um caminho impossível, né? É porque existe para esta vida na graça, exige de nós um esforço. Muitas vezes nós queremos, diz Anselmo Brunn, que nós queremos chegar ao céu com as nossas próprias forças. Não dá. E aí não dá. É preciso ter os pés no chão, é saber que somos fragilizados e saber que nós temos alguém que nos auxilia, nosso advogado, o defensor, né? O Espírito Santo. E é interessante porque o pecado, na verdade, é a sedução do mal. E ao mesmo tempo que ele é sedutor, vai chegar um momento que ele é o nosso acusador, não é isso?
Eu digo, São João Bosco falava dos vícios, ele dizia, hoje eu posso, me permito, é como se fosse uma linha que eu fosse aos poucos, né? Passando nas minhas mãos. Então hoje eu posso, eu me permito, vou passando, vou fazendo. Ah, mas eu sou livre, eu ainda consigo sair desse vício, eu ainda consigo. Chega um momento que eu já não consigo mais. Eu já não tenho mais força, não tenho mais disposição interior para superar o pecado. Então, todo pecado, ele é perdoado. A igreja, como a presença do próprio Jesus, aqui, né, é aquela que nos dá a graça da absolução, Filho de Jesus, por meio do sacerdote. Todos nós podemos de novo experimentar a vida da graça. Porém, essa vida nova, exige esforço, exige disciplina, precisa de ajuda, e vem, além dos sacramentos da igreja, a confissão, a eucaristia, também a orientação espiritual é fundamental. Às vezes a pessoa se encontra, às vezes você pode se encontrar, mas esse pecado eu não vou mais superar, mas eu estou nessa dificuldade, não saio mais, mas eu duvido mesmo se Deus pode me perdoar, né? Mas não, todo caminho que eu escolho, se eu vejo que esse caminho não constrói a minha relação com Deus nem com os irmãos, eu posso voltar. Deus me dá essa graça do retorno, que a gente chama tão bonito uma expressão, conversão. Conversão, mudança de vida, mudança de trajeto, né? É possível. E a igreja, olha, nos coloca tantos meios. Eu digo, o sacramento da confissão, por exemplo, tem graça maior do que você chegar a dizer, mas eu contar meu pecado para o padre é o ministro. Eu digo, você confessa para Deus, quem te dá o perdão dos teus pecados, quem escuta os teus pecados é o próprio Senhor, que instituiu esse sacramento na igreja, a esposa amada. Então, quer dizer, depois tem a orientação espiritual, né? Que é muito bacana também. E tem o exemplo dos santos, nós temos os santos, foram pessoas humanas como eu e como vocês, que experimentaram a força, a fragilidade, mas também encontraram em Deus, na igreja, a força e as condições para superar o pecado. É verdade, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa aqui e falar um pouquinho mais depois, Padre, sobre essa questão da reconciliação, né? Que eu acho que a igreja, né, traz, dá para nós, na verdade ela oportuniza, né, para quem quer, para quem deseja, né, Padre? Nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, como eu disse, você é nosso convidado, 3349-1015 ou 98419-9938.